Mil e uma formas de enriquecer, escrito pelo Dr. Joseph Murphy. Como é que este livro te pode beneficiar? Este livro pretende ser muito prático. Destina-se a homens e mulheres que desejam dinheiro e desejam obter a riqueza que a vida lhes reserva. Destina-se a todos aqueles que visem resultados imediatos e que estejam desejosos de aplicar técnicas simples e objetivas expostas neste livro pormenorizadamente. Nas páginas que se seguem, tu encontrarás detalhes específicos sobre as técnicas a usar para, no teu modo natural de vida, atingires a riqueza. Tu podes aceitar as leis fundamentais da mente expostas neste livro da mesma forma que aceitas as leis e princípios de eletricidade e da matemática promulgadas por Edison ou Einstein e aplicando-as obter resultados igualmente certos e definidos. Capítulo 1. A infinita riqueza divina. A Bíblia diz: Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância. João 10:10. Tu estás aqui para ter uma vida plena e feliz, para glorificar Deus e adorá-lo eternamente. Todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e suscetíveis de uma boa utilização. Deus é o ofertante e a própria dádiva, o homem é o beneficiário. Deus encontra-se no próprio homem, de onde se conclui que há no íntimo humano e à sua volta um tesouro de riquezas infinitas. Pelo conhecimento das leis mentais, tu poderás retirar deste depósito infinito tudo o que necessitas para ter uma vida gloriosa, feliz e de abundância. O direito de ser rico. Tu nasceste para ser rico, e tu podes ficar rico pela utilização das faculdades que te foram dadas por Deus, sintonizando-te com o ser infinito. E à medida que a tua mente se tornar produtiva e cheia de boas ideias, o teu trabalho também se tornará mais produtivo e proporcionar-te-á toda a sorte de riquezas materiais. É o teu sentimento de identidade com Deus no teu coração que te faz rico, e tu serás rico de acordo com a tua atitude mental e fé em todas as coisas boas. Todas as riquezas do ser infinito, internas e externas, estão ao teu dispor para desfrutares. É o teu direito divino dramatizar, revelar, retratar e expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus. A ciência de ficar rico. Existe um universo de lei e ordem, e há princípios e leis que regem todas as experiências, condições e factos. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. A ciência de ficar rico baseia-se na lei da crença. Se tu podes acreditar, tudo é possível àquele que acredita. Marcos 9:23. A lei da vida é a lei da crença. Acreditar é sinceramente aceitar alguma coisa como verdadeira. Acredita numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e vive na alegre expectativa de que o que há de melhor, tudo isso será teu. É a crença do homem que faz a diferença entre a riqueza e o oposto da riqueza, entre o sucesso e o oposto do sucesso, e entre saúde e o oposto da saúde. Há uma lei cósmica que diz que pensamentos de certo tipo sempre produzem efeitos do mesmo tipo. Assim sendo, todo homem que ousadamente reivindica as riquezas de Deus as obterá. Tu nasceste para ser rico. Tu nasceste com todo o equipamento necessário para ter uma vida plena, feliz e de sucesso. Tu nasceste para vencer, para conquistar, para sobrepor-te a todas as questões e para revelar as glórias e belezas existentes no teu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus encontram-se em ti mesmo. A tua vida é a vida de Deus e esta vida é agora a tua vida. Deus tem sempre êxito em tudo aquilo que empreende, seja isso uma árvore ou o cosmo. Tu és um dos elementos de Deus e não podes, portanto, não ser bem-sucedido. A vida
É uma dádiva que te foi outorgada. Tu estás aqui para levar uma vida significativa e para usar, através da tua mente, do teu corpo e da tua alma, os teus talentos e habilidades ocultos. O teu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida na vida representam os anseios, estímulos e sugestões da vida infinita, à procura de expressar-se através de ti. Deseja agora para obter o máximo de ti mesmo. 3 etapas para a riqueza. Um homem de negócios, meu amigo, de Beverly Hills, disse-me na sua loja: "O meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a 3 quarteirões de distância. Está a prosperar bastante e praticamente a nadar em dinheiro. Recentemente admitiu mais 2 empregados. Eu, entretanto, não sei como consigo pagar as minhas despesas. Não tem a ver quanto à localização da loja ou à mercadoria." Observei-lhe que o facto de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização, que a riqueza estava na mente dos homens e que alguns homens de grande talento permaneciam o oposto de ricos e de realizados, enquanto outros prosperavam além das suas melhores expectativas. Falei-lhe então sobre as 3 etapas para conquistar a riqueza. Meu amigo seguiu estas 3 etapas e prosperou de forma notável. Primeira etapa. Faz apenas afirmações positivas sobre o teu estado financeiro. Ao ocorrer-te um pensamento que não seja positivo, substitui pela afirmação: "Tenho um estoque infinito no meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente." Pode ser necessário ter de repeti-la 50 vezes por hora, mas persisto que o pensamento que não é positivo desaparecerá. Segunda etapa. Adquire o hábito durante o dia de condicionar a tua mente às riquezas divinas, afirmando: "Deus está sempre presente para me ajudar nas situações." E Deus é a fonte instantânea e imediata dos meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. E a terceira etapa, ao dormir, todas as noites, repete esta grande verdade: "Sou grato a Deus pelas suas riquezas que estão sempre presentes, imutáveis e eternas." Este homem de negócios seguiu fielmente essa descrição espiritual e progrediu extraordinariamente. Mandou colocar emoldurada a seguinte situação bíblica, que mantém na sua secretária: "O deserto e a terra sedenta se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso." Isaías 35:1. Abundância de oportunidades. Tu estás agora na era espacial dos superjatos, da eletrónica, das viagens espaciais e de inúmeras inovações e descobertas nos domínios da ciência, das artes, da medicina e da indústria. Os computadores e a eletrónica, por exemplo, estão ainda na sua infância e oferecem um campo infinito aos empreendimentos. O tráfego aéreo, até mesmo para outros planetas, está a transformar-se numa vasta indústria, proporcionando emprego a milhares e talvez mesmo milhões de pessoas em todo o mundo. Há abundância de oportunidades para os homens e mulheres que desejam acompanhar a corrente da vida. A lei da riqueza é a mesma tanto para ti como para todos os outros. As frutas que caem ao solo anualmente dariam para alimentar o mundo todo. A natureza é exuberante, extravagante e dadivosa. As necessidades decorrem do uso não seletivo e respeitoso com que trata a fartura dos recursos proporcionados pela natureza. Vejamos, por exemplo, o material de construção existente nos Estados Unidos. Há suficiente madeira, pedra e cimento, ferro, aço e outros materiais para construir uma mansão para todos os habitantes do país. Há material bastante para vestir todas as mulheres como rainhas e todos os homens como reis. Os recursos visíveis são virtualmente inexauríveis. Tu sabes que a fonte infinita é também inexaurível. É a fonte
que permanece sempre a jorrar. Todas as coisas do universo são feitas de uma substância primordial e universal. A única diferença entre o cobre, o chumbo, o ouro, a prata, a madeira, as pedras e o teu relógio de pulso reside no número e na velocidade dos eletrões em torno de um núcleo. O mundo todo e todas as coisas nele existentes são feitos desta substância primordial e universal. A quantidade infinita de ideias existente no teu íntimo é permanente. Se o homem necessitar de mais ouro e prata, pode fazê-lo sinteticamente dos elementos já existentes. A inteligência divina responde a todas as tuas necessidades e é o próprio da sua natureza constante superar-se e realizar-se através de ti. A riqueza interior. Uma mulher que todas as manhãs ouve o meu programa de rádio escreveu-me a dizer: as minhas contas não estão a ser pagas devidamente. Não estou empregada, tenho 3 filhos e não tenho muito dinheiro. O que posso fazer? Sugeri-lhe que relaxasse e condensasse a ideia das suas necessidades numa pequena frase: Deus supre agora todas as minhas necessidades. O significado destas palavras para ela representava a realização de todos os seus desejos, pois com o pagamento das contas, um novo emprego, um lar, um marido, alimentos e roupas para as crianças e uma boa quantia em dinheiro. Ela repetiu esta frase inúmeras vezes, como se fosse uma canção de embalar crianças, afirmando a cada vez: Deus supre agora todas as minhas necessidades. Um sentimento de calor e paz espraiu-se sobre ela até atingir o ponto da convicção, fazendo-a sentir a realidade disto. Esta mulher, pouco mais tarde, obtinha resultados surpreendentes. A sua irmã, que ela não via há 15 anos, veio da Austrália visitá-la e deu-lhe $5.000 em dinheiro, além de outros presentes. Ela tornou-se em seguida secretária de um médico, casando-se com ele em menos de um mês. É agora uma mulher extremamente feliz. Os caminhos de Deus vão muito além da nossa compreensão. Esta mulher encontrou realmente o mundo da riqueza existente em si mesma. O oposto da saúde é o oposto da riqueza. E o oposto da riqueza é o oposto da saúde. O oposto da saúde significa não ter tranquilidade, estabilidade, firmeza e equilíbrio. Olha à tua volta e encontrarás pessoas de todas as categorias sociais e de todos os negócios e profissões a ficarem ricas e a atingirem os objetivos na sua vida, enquanto outras, no mesmo ramo de atividades e profissões, continuam o oposto de ricas, o oposto de bem vestidas e o oposto de bem alimentadas. Quando tu estás ao oposto de saudável, vais ao médico e fazes um exame clínico para tratar logo do teu estado de saúde. Se tu começares a pensar habitualmente em riqueza, desenvolvimento, expansão e progresso, automaticamente receberás um eflúvio benéfico do teu subconsciente, e a tua boa fortuna aumentará e multiplicar-se-á de forma e proporções inumeráveis. Se começares a dizer com convicção: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre uma provisão divina, coisas maravilhosas te acontecerão a curto prazo. Foi um milagre. Estava a escrever este capítulo quando uma senhora me telefonou a dizer: foi um milagre. Ela e o marido recebiam uma pequena pensão que não estava a dar para as suas despesas. Eu tinha-lhes recomendado o uso da seguinte oração especial: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida agora. As suas riquezas fluem para mim em avalanche de abundância e eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as tuas riquezas.
Ela repetiu esta oração com consciência e sentimento muitas vezes ao dia, e 2 semanas depois, um homem bateu à sua porta, segundo ela, vindo do céu, interessado num lote de terreno da sua propriedade, localizado no meio do deserto, onde não tinham casas ou água, e ela durante anos tentara vendê-lo. O homem disse-lhe: A nossa companhia deseja adquiri-lo para ali instalar eletricidade e energia, tendo em vista um projeto de construção a ser realizado nas proximidades. Ela recebeu $10.000 pelo tal terreno. E isto não foi um milagre, sim a resposta ao seu subconsciente, à sua oração. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Como obter capital? O pensamento é o único poder intangível e invisível de que se tem consciência. Tudo o que se pensa tende a manifestar-se na vida. Os teus pensamentos podem positiva e definitivamente proporcionar-te recursos tangíveis através do teu subconsciente. Adquire o hábito de pensar em riquezas infinitas, mentais, espirituais e materiais, de que tu ficarás rico, de acordo com a lei do relacionamento recíproco. Em outras palavras, quando tu pensas, agora sou rico, e permaneces fiel a essa ideia, o teu subconsciente responderá, atribuindo toda a sorte de riquezas de acordo com a natureza dos teus pensamentos. Todas as invenções, edifícios, estruturas, cidades e instrumentos de todos os tipos, inclusive as formas e processos naturais e artificiais, originaram-se do mesmo tipo de fonte invisível que existe no teu íntimo. Quando tu pensas em levantar-te da cadeira, fazes esse movimento. Os cientistas pensaram em projetar vozes e música dentro da tua casa e o resultado foi a televisão. Os impulsos eletrónicos foram transformados em voz, música, etc. Tu vives realmente no mundo do pensamento. A grande lei da atração. Alguns meses atrás, um homem mostrou-me uma invenção de natureza mecânica e disse-me: Desejo dinheiro para realizar isto, muito dinheiro. Expliquei-lhe que existe uma lei da atração que lhe proporcionaria tudo de que necessitasse para a realização do seu sonho. Sugeri-lhe que adotasse a prática de afirmar mentalmente: A inteligência infinita existe no meu subconsciente. Me dará condições para fabricar, desenvolver e vender esta invenção. Haverá satisfação e harmonia mútuas e todos que se relacionarem com ela terão a bênção divina. Esta afirmação tornou-se a sua oração habitual. O subconsciente pôs-se então a funcionar e pouco mais tarde ele veio encontrar um proeminente homem de negócios no teatro Wilshire Ebel, em Los Angeles, onde proferia eu uma conferência. Esse homem propôs-se a financiar a invenção e assinou contratos com os grupos mais credenciados para explorá-la em toda a sua plenitude. Recentemente, disse-me ele que a sua invenção ia ser um produto fabuloso, de natureza revolucionária, com possibilidades de lucro infinitas. Este caso demonstra a lei da atração, e da mesma forma que a semente atrai para si tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento, o homem pode também conscientemente produzir a sabedoria e as ideias necessárias para a realização dos seus ideais e objetivos de acumulação de riquezas. Lembra-te que de todas as formas, processos e coisas criadas pelo homem existiram primeiro no seu pensamento. Capítulo 2. As riquezas envolvem-te. A Bíblia diz: A terra está cheia da benignidade do Senhor. Salmos 33:5. Há riquezas à tua volta simplesmente porque a presença divina, embora não seja visível, é omnipresente ou está presente em toda a parte. É como o ar que nos envolve. Cada homem pode respirar a quantidade que desejar, e sempre há, ainda, um suprimento infinito de ar. Tu podes assemelhar essa presença ao oceano, do qual se pode retirar um dedal ou um garrafão cheio de água, e este permanecerá na mesma. Esta presença é a vida infinita.
é também substância infinita, do mesmo modo que os teus pensamentos e sentimentos são a substância e a existência em tudo o que tu és, fazes e possuis. A tua consciente reconciliação com esta presença supera todo o senso, pois ela está prenhe de substância, a fonte viva da qual fluem todas as benesses e que supre todas as coisas que existem. Há bastante de tudo, assim como também há abundância de oportunidades para o homem que vive em sintonia com o ser infinito e que pensa em termos elevados. Ele terá uma resposta daquela presença e, em consequência, dará significado a toda a sorte de bem em sua vizinhança. O prazer do Senhor consiste em proporcionar-te o reino da saúde, da felicidade, da paz, da alegria e da abundância em coisas materiais. Há bastante de tudo. Começa agora a compreender claramente que o poder criador existente no teu íntimo é infinito. Tu estás sempre abastecido na fonte infinita, e a fonte infinita é inesgotável e eterna, ontem, hoje e sempre. Lembra-te de que a tua verdadeira riqueza consiste em identificar-te com a fonte da opulência e das grandes riquezas. Pensa em opulência, isto é, em grandes coisas. Pensa generosa e liberalmente, e terás benesses a fluírem para ti de todas as direções, tais como dinheiro e inúmeras outras coisas, todas representando diferentes formas de riqueza. A onipotência está sempre no teu íntimo. Tu dispões, portanto, de poder suficiente. O homem que adquire consciência das riquezas infinitas de Deus existentes no seu íntimo dispõe de paz infinita, de alegria infinita, de harmonia absoluta, além de um número também infinito de ideias de sucesso, expansão, melhoria, progresso e criatividade de todos os tipos e variedades intermináveis. Todas as coisas ficam prontas quando a mente também está. A riqueza mental. Recebi uma carta de um homem de negócios que dizia como foi levado a acreditar que o oposto da riqueza era uma virtude. Entretanto, após ouvir certa manhã de domingo algumas preleções minhas, passou a afirmar várias vezes por dia o seguinte: da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da tua vida, eu também sou um prolongamento da sabedoria, do poder e da energia criadora de Deus. Sou um filho de Deus e herdei todos os direitos, privilégios e benesses das suas riquezas. A minha mente está concentrada em Deus e todo o meu ser sente a sua presença invisível. Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com as suas riquezas, proporcionando-me harmonia, inspiração, benesses e uma abundância de coisas. Estou em consciência com o Senhor. O seu poder criador é também meu. A sua sabedoria, força, inteligência e compreensão são igualmente minhas. A sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades e o seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso, o meu bem-estar e a minha fartura. A minha mente e o meu coração estão abertos às riquezas do infinito e a prosperidade responde a todos os meus esforços. Deus e o homem são uma mesma criatura. O Senhor e eu somos uma só pessoa. A oração acima é muito bonita e também muito eficaz. Esse homem prosseguiu, repetindo-a de 3 a 4 vezes por dia no seu próprio escritório e, como resultado, abriu mais 3 lojas e admitiu mais 25 empregados para operar e supervisionar os seus negócios. A mudança de atitude produz maravilhas. Uma vez, expliquei ao pai de um rapaz que tudo o que precisava era cultivar o sentimento da opulência e imaginar constantemente que possuía toda a sorte de riquezas. Em consequência, todas as noites antes de dormir,
Ele imaginava que tinha recebido uma carta do filho a dizer-lhe como estava feliz por estar na universidade e a agradecer-lhe por tudo o que fizera por ele. E mais ainda, silenciosa e convictamente afirmava: Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente a todas as minhas necessidades. Durante o dia, quando lhe vinham pensamentos não construtivos, não permitia que a sentença se completasse na sua mente. Persistia na neutralização, afirmando imediatamente: Deus é a fonte permanente do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Frequentemente, de início, repetia isso de 30 a 40 vezes por hora, mas após alguns dias, o momento e a força dos pensamentos desvaneceram, e a seguir, quase milagrosamente, ganhou uma grande importância em dinheiro com um bilhete de lotaria premiado que lhe permitiu pagar todas as suas contas e lhe deu confiança e fé no poder da sua mente para atender a todas as suas necessidades a qualquer tempo e em todas as partes. Hoje em dia, o seu filho está na universidade que escolheu e profundamente agradecido pela descoberta das verdadeiras riquezas. Uma fórmula mágica de pagar contas. Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu às minhas preleções alguns anos atrás, disse-me que tinha começado a vida praticamente do zero. Para abrir a sua farmácia, tomara dinheiro emprestado. E as contas estavam a ser pagas. Para ser pagas. Entretanto, numa das minhas preleções em Caxton Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte: sempre que receberes uma conta de alguma coisa, agradece imediatamente por teres recebido uma importância igual. Após raciocinar um pouco sobre esta filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente. E como a mente se fixa em tudo o que aumenta e multiplica extraordinariamente, o seu negócio passou a melhorar. 3 médicos da vizinhança começaram a enviar todas as receitas para a sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de 3 farmácias muito bem-sucedidas da cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta fixou-se no seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei esta fórmula mágica a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21:22. O primeiro princípio da arte de ficar rico é compreender que o pensamento é o único poder intangível que pode proporcionar riquezas tangíveis existentes no depósito do infinito. Há alguns anos, um vendedor que assistiu às minhas preleções dominicais e que ouve diariamente o meu programa de rádio perguntou-me: como é que eu posso ganhar $50.000 num ano? Sou casado e tenho 3 filhos e o que eu ganho é o oposto de dar para pagar as despesas. A minha mulher, também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico. Em muitos casos, a explicação é a própria cura. Expliquei-lhe que a imagem ou padrão mental de riqueza existente na sua mente era a causa. O seu ponto de partida foi a imagem mental, após compreender que esse é o modus operandi de toda a revelação. Este vendedor chegou à conclusão de que tudo o que precisava fazer era transmitir a sua imagem mental ao seu subconsciente para que o resultado ou a manifestação daquela ideia se concretizasse. O resultado da nossa conversa foi o seguinte, de acordo com esta carta. Prezado Dr. Murphy, pouco depois de lhe ter falado todas as manhãs durante 3 meses, impus-me o tratamento do espelho. Após fazer a barba, permanecia em frente ao espelho e dizia em voz alta, pausadamente e com convicção: John, tu és um sucesso tremendo. Vais ganhar $50.000 num ano. Tu és um vendedor excepcional.
e ficava a repetir estas palavras todas as manhãs, durante 10 ou 12 minutos, sabendo que estava a estabelecer no seu subconsciente uma ideia mental equivalente a $50.000 e que seria bem-sucedido, desde que a sua mente ficasse psicologicamente impregnada com esta ideia. Fui então solicitado a falar em público por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores há aproximadamente 10 semanas, sendo cumprimentado pelo vice-presidente. Fui a seguir promovido e designado para trabalhar num distrito mais lucrativo, com um salário anual de $10.000. No ano passado, entre comissões e salário, os meus rendimentos ultrapassaram os $50.000. A mente é a verdadeira fonte de riqueza e de todas as riquezas divinas. Os pensamentos obtenção da estabilidade financeira. O dinheiro é um elemento de troca. É um símbolo de liberdade, beleza, luxo, poder, refinamento e de uma vida alegre e de riqueza. O dinheiro pode ser considerado como uma ideia divina, de manutenção da situação económica das nações, e deve ser usado com sabedoria, de forma judiciosa e construtiva. Tu podes tornar-te financeiramente estável incutindo na tua mente: o dinheiro não é apenas bom, mas muito bom e que beneficia a humanidade sob inumeráveis aspectos. Na tua mente, continua a imaginar que há um centro distribuidor, possuidor de toda a sorte de riquezas e que está a outorgar todas essas benesses aos outros. Ao proceder de tal forma, tu estarás a preparar o caminho para receber recursos ainda muito maiores. Tu estás certo e sabes, no fundo do teu coração, que tens o direito de dispor de uma grande quantidade de dinheiro, que espera fluir em avalanches de abundância. A tua segurança e felicidade são o resultado da utilização sábia do poder e da sabedoria existentes no teu subconsciente. A vida recompensar-te-á se acreditares no sucesso e aceitares como teu direito divino. O verdadeiro segredo para a obtenção da estabilidade financeira está em sentir-te e imaginar-te constantemente servindo aos outros com grandeza e de uma forma mais ampla e mais maravilhosa. Imagina-te como o recipientário de sucesso e abundância cada vez maiores. Aceita todo o dinheiro recebido em profundo reconhecimento e usa-o livremente, manifestando a tua gratidão ao ser infinito do qual fluem todas as benesses. Usa frequentemente a seguinte oração, que estabelecerá no teu subconsciente a ideia de estabilidade financeira. Sei que o dinheiro é uma ideia da mente divina, que simboliza riqueza. Considero-o como um meio de troca. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas e todas as suas criações são boas, muito boas. O dinheiro também é bom. Usa-o sábia, judiciosa e construtivamente. Uso para beneficiar a humanidade. O dinheiro é um símbolo muito conveniente cuja circulação me regozijo. As ideias de Deus estão instantaneamente à minha disposição. Disponho de um provimento divino. Deus é a minha fonte de suprimento. É Ele que me supre permanentemente. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Há somente um Deus e uma mente toda. A ideia existente na mente de Deus é espiritual. O meu relacionamento com o dinheiro é amistoso. O dinheiro é um símbolo da riqueza de Deus e da sua abundância infinita. A ideia de dinheiro é omnipresente. Sou daqueles que possuem toda a riqueza do mundo. Uso o dinheiro apenas para o bem e agradeço ao Senhor pelo seu provimento. Capítulo 3. Conhecimento é riqueza. A maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existe no teu íntimo poder e sabedoria infinitos que te dão condições para superar todas as situações, vencer todas as situações e conduzir todas as tarefas da vida.
Tu nasceste para conquistar e estás dotado de todas as tarefas da vida. Tu nasceste para conquistar e estás dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do teu próprio destino e senhor da tua alma. Se tu não tens consciência dos teus poderes espirituais, ou seja, em outras palavras, não tens conhecimento, levas-te a exagerar o valor das circunstâncias. Conhecimento e riqueza. Por ocasião de uma visita ao famoso templo de Delphi, nas proximidades de Atenas, na Grécia, em agosto de 1965, estabeleci conversação com a minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão, e o seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo que ela lhe ofereceu emprego como acompanhante durante a sua viagem pela França e Alemanha e também como governanta dos seus 3 filhos em Nova Iorque. O salário da moça seria de $400 semanais, além de casa e comida. Naquela ocasião, o seu salário era apenas de 100 dracmas por dia, um pouco mais do que $3. Confidenciou uma guia que tal oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela se havia acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que a ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente, a sua fé ou crença havia conseguido sensibilizar o seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Paracelso dizia: não importa que o objeto da sua fé não seja verdadeiro, os resultados serão os mesmos. Visão e riqueza. Certa vez fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia a fim de realizar uma série de preleções. A programação incluía alguns dias de férias em cada país visitado. Em Cork, na Irlanda, fui convidado para jantar em casa de um jovem vendedor de vinhos e da sua encantadora mulher. Não tinham mais de 24 anos e contou-me que tivera uma visão do que seria o mais destacado vendedor de vinhos da sua firma, o que recentemente viera a confirmar-se. Ele fora convidado a comparecer à sede da companhia em Dublin e ali, em cerimónia formal, havia sido presenteado com um relógio de ouro e distinguido com um considerável aumento salarial por ter sido durante 3 anos consecutivos o primeiro dos vendedores em volume de vendas. Todas as noites, antes de dormir, esse jovem declarava com convicção: sou o vendedor mais destacado e estou a ser magnanimamente recompensado. A seguir, via-se em imaginação sendo cumprimentado pela esposa e adormecia. Esse jovem vendedor é o ávido leitor do meu livro, O Poder do Subconsciente, que transformou completamente a sua vida. É meu parente e não tinha qualquer ideia de competição com ninguém. Apenas lhe aconteceu ter sensibilizado a sua mente com a ideia de vir a ser o vendedor mais destacado e o seu subconsciente, que é sempre responsivo, reagira de um dos seus modos peculiares e extraordinários. Os caminhos de Deus vão além da nossa compreensão. Conhecimento e oportunidade. Durante a minha visita ao templo de Apolo na Grécia, chamou-me a atenção uma jovem grega com um livro debaixo do seu braço que me pareceu familiar. Olhando mais de perto, verifiquei para minha surpresa que era o milagre da dinâmica mental. Apresentei-me imediatamente e a jovem passou a bombardear-me com uma grande variedade de perguntas interessantes. A sua questão residia no facto de querer ir para os Estados Unidos. No entanto, na embaixada americana, em Atenas, foi informada de que levaria anos até que pudesse emigrar, pois a lista de pretendentes era muito grande. Disse-me ela: já usei todas as técnicas que o senhor recomenda neste livro e todas as minhas orações têm sido atendidas, a não ser a obtenção do visto de imigrante para os Estados Unidos. Ela vinha regular, sistemática e convictamente afirmar: inteligência infinita, mostra-me o caminho para emigrar para os Estados Unidos. Quando o homem diz não haver solução, Deus diz que há e eu acredito na sua palavra. Em vista disso, escrevi uma carta para uma advogada extraordinariamente brilhante em Nova Iorque, que era uma estudiosa da ciência da mente e velha amiga minha,
dizendo-lhe que essa jovem grega possuía com negócio estabelecido naquela cidade há muitos anos e que necessitava da presença da sua irmã da Grécia para cuidar dela e do próprio negócio. A advogada agiu quase imediatamente e escreveu àquela jovem estudante de O Milagre da Dinâmica Mental, informando-a sobre as providências legais a tomar para assegurar a sua entrada nos Estados Unidos. Quando redigia especificamente este capítulo, recebi uma carta da jovem de Atenas dizendo o seguinte: o nosso encontro foi propositado. Ao vê-lo nos seus trajes clericais e ao ouvi-lo falar, sabia que o senhor era um ministro americano. Sabia também que o senhor falaria comigo e que de uma forma ou de outra teria a resposta que eu aguardava. Fui simplesmente o veículo através do qual a sabedoria infinita do subconsciente da jovem respondeu ao seu desejo constante e persistente. Sabia simplesmente que haveria uma resposta às suas preces e à sua persistência, determinação e obstinação. A primeira etapa da resposta às suas orações verificou-se quando uma aeromoça apresentou com um exemplar de O Milagre da Dinâmica Mental, dizendo-lhe: este livro ajudá-la a melhorar consideravelmente o seu inglês e, se o utilizar, irá para a América. Os caminhos do subconsciente são por vezes intricados, fascinantes, encantadores e maravilhosos. Tu começarás então a verificar que as maravilhas são permanentes e que ele age sempre. A nova concepção redunda em contratum. Numa das minhas preleções no Caxton Hall, em Londres, na Inglaterra, por ocasião daquela viagem sobre a qual acabei de escrever, falei sobre a surpreendente lei do amor. Após a preleção, uma atriz veio conversar comigo e confidenciou-me que não estava mais no palco, pois não se sentia estimulada o suficiente, empregada nas peças modernas. Agora percebo. Tenho algo também a dar. Venham-me a deixar envolver por estas situações. Vou amanhã mostrar-lhes que o amor supera. Estive em Londres apenas uma semana e antes de partir aquela atriz telefonou-me para o hotel em Bond Street e disse-me entre orgulhosa e alegre: assinei um contrato hoje. Durante 2 horas, na noite passada, repeti algo para mim mesma. O amor divino inunda a minha alma. A seguir, fui dormir possuída de um profundo sentimento de amor e boa vontade para com toda a humanidade. Essa atriz havia adquirido uma nova ideia do significado do amor e a introduzira com firmeza na sua mente, descobrindo que o amor divino dissolve tudo aquilo que não é. O amor é o solvente universal. Ela compreendeu, durante a preleção, que a divulgação de uma notícia não tinha o poder de lhe tocar. E abençoando aqueles que haviam produzido isto, sentiu-se liberta. Atualmente, sou rico. Falei para um pequeno grupo de pessoas numa residência particular em Munique, na Alemanha, sobre as leis da mente. O meu anfitrião era um homem ainda jovem, exímio, professor de esqui nos Alpes. Por ocasião de uma das suas excursões como alpinista, uma das suas alunas, sua noiva, não foi encontrada. Após ter sido condenado, o professor foi finalmente absolvido do caso, ficando entretanto com um profundo sentimento que não o libertava. Expliquei-lhe que não podia ser responsabilidade pelos atos dos outros. Disse-lhe também que certas pessoas possuem um certo desejo de não-vida e que inconscientemente procuram coisas desse género. Ele começou então a perceber que estava a martirizar desnecessariamente, e então começou a abençoar a moça, entregando-a a Deus e assim libertando-a da mesma forma que a si próprio. Fiz-lhe ver que todos nós estamos de passagem por este mundo terrestre. Todos têm um tempo de transição definido, de acordo com uma lei cósmica e universal que se aplica a todos os homens e mulheres do mundo. Devemos, portanto, auscultar os sussurros e murmúrios dos nossos corações e compreender que a passagem deste para um outro mundo é determinada por Deus e que, em consequência, deve ser boa. Devemos amar e deixá-las com Deus, sabendo que prosseguem na sua jornada sempre para a frente, para cima e na direção de Deus. Os pensamentos, ao pensarmos nela,
Imaginemos que as suas almas estejam inundadas com o amor de Deus. Ao terminar esta explicação, houve um fulgor de luz em seus olhos e exclamou: Hoje sinto-me livre e rico. Uma ideia bem recebida. Durante a visita que fiz ao templo de Asclepíades, nas proximidades de Corinto, Grécia, ouvi embevecidas explicações da nossa guia sobre as peregrinações feitas na antiguidade àquele santuário e como as pessoas eram ali curadas de todas as situações de saúde. Ela frisou o facto de que a maioria dos peregrinos ficava praticamente curada antes da chegada ao templo, em virtude da alta expectativa, da vívida imaginação e da crença que os dominava. Acrescentou ainda que, segundo os velhos arquivos, os sacerdotes ministravam substâncias aos pacientes e as faziam mergulhar em profundo transe hipnótico, durante o qual lhes transmitiam a ideia de que seriam visitados pela deusa e então curados. A pesquisa arqueológica revelava que, indubitavelmente, muitas curas notáveis foram ali realizadas. Ao interpretá-la sobre as técnicas utilizadas na antiguidade, verifiquei que estava completamente familiarizada com as atividades do subconsciente ao dizer: sem dúvida, Dr. Murphy, todos os resultados que se verificavam no templo após o estado hipnótico eram devidos à firme crença daquelas pessoas de que ficariam curadas de qualquer situação que tivessem, o que na realidade acontecia de acordo com a sua crença. A sua crença fervorosa ativava a corrente curativa do seu subconsciente, facto que atribuíam às várias deusas e também a Asclepíades, um dos seus mais antigos deuses. Esta jovem guia possuía as riquezas da mente. O seu pai era inglês e a sua mãe grega, da forma que falava muito bem ambas as línguas. Disse-me ter nascido num dos bairros menos ricos de Atenas e que às vezes não ia à escola para que os seus pais não lhe podiam comprar roupas. Rezava pedindo a Deus que lhe desse uma ideia e lhe dissesse como sair daquele estádio que estaria minando toda a esperança. A ideia lhe veio espontaneamente, praticamente do nada: ensinar a língua grega a crianças americanas. Dando-lhe seguimento, procurou a esposa do executivo de uma companhia de petróleo e ofereceu-lhe os seus serviços. A mulher exclamou: Isto é uma ideia magnífica! E imediatamente empregou-a com um salário bastante razoável. Mais tarde, esta mulher levou-a durante as férias aos Estados Unidos e a outros países, com todas as despesas pagas. Atualmente, aquela jovem guia está financeiramente independente, mas ainda gosta de contar aos turistas a história da Grécia Antiga, dos seus templos monumentais, castelos medievais, ilhas pitorescas e locais sagrados da antiguidade. Ela não negligenciou a ideia que lhe ocorreu, muito pelo contrário, aceitou-a e pôs imediatamente em execução, demonstrando que as ideias são os nossos mestres e os dirigentes do nosso destino na vida. Leva a tua ideia até ao fim. Exclama com convicção: esta ideia é bem-vinda. Eu aceito-a de todo o coração, pois ela virá a consumar-se de acordo com a vontade de Deus.